Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Aleluia. Capítulo 11. Hebreus 11. Vou tomar mais um gole de água para suportar a leitura. Todo mundo achou Hebreus 11? Se você não achou, pega Apocalipse, você começa a voltar. Você vai passar por Judas, primeira, segunda, terceira, segunda e primeira João, aí primeira, segunda Pedro, não, primeira, segunda Pedro, aí você vai chegar em Tiago, aí depois de Tiago é Hebreus, tá? Acho que eu falei na ordem, eu acho. Amém? Hebreus 11, do 1 em diante. Posso ler? Obrigada. Ora, a fé é a substância. Eu vou ler na King James, está um pouquinho diferente, mas só esse aqui eu vou dar uma corrigida para vocês não passarem em luta, tá? Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas que não são vistas. Normalmente tá, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. O 2 em diante. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas foram feitas das que não são vistas. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, testificando Deus sobre os seus dons. E através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Sabe aquele lance que todo mundo vai ter que morrer e tal? Irmãos, Deus trasladou ele só para ele não ver a morte. Agora Deus mudou de ideia e vai trazer ele para matar ele. Alguém entendeu o que eu quis dizer? Pessoal de escatologia? Se não, começa a assistir as aulas. Amém? Tem uma explicação aqui, né, irmãos? Porque Deus o trasladara. Então, só voltar um pouquinho. Não foi achado porque Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador, abençoador, presenteador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ir. Igualzinho a gente, né? Igualzinho, você se viu aqui, né? Podia ser o seu nome aqui, né? Pela fé habitou na terra da promessa como uma terra estranha, e habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque procurava uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência, e deu à luz uma criança, quando já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso também, e esse já considerado como quase morto, descenderam tantos como as estrelas do céu em multidão, e como a areia inumerável da praia. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas, e confessaram que eram estrangeiros em terrenos e peregrinos na terra. Porque aqueles que diziam tais coisas declararam abertamente que procuraram por um outro país, e verdadeiramente se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Aqui está falando da morada eterna, irmãos. A gente vem para esse mundo, você sai de Deus. Zacarias 12:1. Só abrir um parênteses aqui. Você estava essa é a morada eterna. Um dia você saiu desse lugar e você se tornou um ser vivente. Você está entendendo?
Pergunta para a pessoa do lado, você está vivo? Dá uma beliscadinha nela, vê se falar, ai, tá vivo. Se a gente lembrasse de tudo isso, a gente não se perdia nunca. Mas o texto fala aqui que há um esquecimento nisso. Alguém está entendendo? Mas agora, do 16 em diante, mas agora desejo um país melhor, ou uma pátria melhor, isto é, um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, e aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus era poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, então também figuradamente ele o recebeu. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José e adorou reclinando-se sobre o seu cajado. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser afligido como o povo de Deus, que por um período desfrutar o gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito. Considerando as riquezas, a desonra de quem? Isso lá, hein? Alguém está pegando a ideia da coisa? Eu não vou pregar sobre isso, mas é importante você observar com quem esses homens caminharam. Com Cristo. Amém, irmãos? Um dia no estudo a gente pincela melhor isso aqui. 26. Considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se. Pela fé os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a meretriz Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalhas, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis. De fato, e além de cadeias e prisões, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio de espada, vaguearam sem destinos, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destruídos, afligidos e atormentados, do quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa. Tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós não devessem ser aperfeiçoados. Feche os seus olhos. Eu ia ler só um texto pequeno, mas eu falei pelo menos uma vez na semana eles vão ler um capítulo, né? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que ela fale com poder e autoridade ao nosso coração. Levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Colocamos o nosso coração nas tuas mãos, para que o Senhor tenha toda a liberdade de direcioná-lo para onde o Senhor quer. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém? Você pode sentar. Deus. O tema dessa mensagem é porque deu errado. Repita comigo. É porque deu errado. Irmãos, esse texto aqui é a galeria da fé. A gente fala a galeria da fé, os homens da fé, os heróis da fé, né? E a gente vê esses homens e a gente fala, olha, né? Eu já tô igual o Jefté, eu já tô igual o Sansão, né? Às vezes você não gosta de Sansão, mas está aqui, né? Num lugar de honra, de fé. E é interessante, irmãos, porque esses homens tinham uma promessa pessoal na vida deles. Mas eles abriram mão da promessa pessoal por uma promessa eterna. É disso que o texto está falando. Quando você vê ali que eles caminharam em fé, fizeram tudo isso e não receberam a promessa, irmãos, eles não receberam só a pessoal, eles estavam olhando para uma promessa eterna. Amém? Porque maior é o propósito de Deus do que o seu plano. Eu vou repetir de novo, você fala um amém? É porque eu sei que você tem planos, né? Você já fez os seus 12 dias aí, escreveu no papel, né? Janeiro já foi, né? Você tá olhando o papelzinho lá, será que aconteceu? Eu já troquei de carro, né? A mulher ficou mais bonita essa semana. Não foi com essa intenção. Né? Eu emagreci, né? Os seus planos, né? Aí você tá mais espirituoso, porque você tá vindo na igreja 2 vezes por semana, né? Você, né? Os seus 12, né? Amém. E aqui fala desses heróis de fé. A Bíblia diz homens que a terra não é digna deles terem pisado nela. É interessante isso, né, irmãos? E é interessante que o livro de Atos não termina fazendo uma referência que a gente continua essa história, né? Imagine, a Bíblia fala que eles desejaram viver o que nós vivemos. Dá até um pouquinho de vergonha, não sei você, né? Mas eu tenho um pouquinho de vergonha quando eu leio assim, tô lendo a Bíblia inteira de novo e passo por esse texto. Meu Deus do céu, eles não sabem de nada, né? Porque eles não tinham o Espírito de Deus habitando dentro dele, mas ainda assim, eles caminhavam num nível de fé, de entrega e renúncia, que a gente muitas vezes não tem coragem, né? Eu não passo pro Lucas as músicas que eu quero. Eu deixo ele bem à vontade, né? E eu terminei de preparar essa ministração, já era 1h pouco da manhã, né, Davi? Acho que já até foi dormir, né? Não aguentou esperar, né? E muito do que foi cantado hoje fala disso, né? Eu deixei meus pais, né? Queimei a carroça, afundei o barco, né, irmãos? Aí a gente canta essa música, chora e fala, eu vou, né? Não consegue nem no bar a pé, né? Não consegue nem na padaria a pé, né? A gente tem um nível de renúncia muito raso, muito superficial, né? A gente não consegue, né? A gente, né, tá passando luta porque tá um pouquinho quente aqui, não tem o ar-condicionado, né? O piso não é do seu gosto, não é no tom que você gosta, né? O sapato não combina com o cinto, né? Eu sei que aqui não acontece isso, mas lá no Japão às vezes acontece esse problema, né? E a gente passa dificuldade com o raso, sabe? Com o superficial. Irmãos, a fé é genuína. Eu vou falar muito de fé aqui. A fé genuína que só trabalha no meu ambiente não é fé, é crença. E a crença, ela é fruto de um esforço pessoal. Irmãos, para você arrumar emprego, não sei se você já percebeu, você não precisa de Deus. Você precisa de um bom currículo. Alguém sabe o que eu estou falando? Se você tiver um bom currículo, você não precisa de Deus. Inclusive um crente pode rodar numa dessa. Porque às vezes o currículo dele não era tão bom. Sim ou não, irmãos? Então às vezes a gente... Irmãos, eu estudo muito, não estou falando contra a capacitação, né? Eu fui para a faculdade, estudo, até hoje eu estudo, né? Tô sempre fazendo alguma coisa diferente. Esses tempinhos atrás aí eu fiz um curso, um curso rápido na FGV, né? Só para estar ali vendo o que está acontecendo no mercado, porque o curso te lança de novo, né? Te faz entender o que está acontecendo. Não estou falando contra o estudo, mas irmãos, às vezes a gente, na nossa crença de tudo que a gente pode fazer, a gente pensa que isso é fé. Mas a fé é aquilo que você não pode fazer. Então tudo que você pode fazer é não fé. Dá pra entender?
E às vezes a gente quer ganhar a nossa família com essa fé. E aí a nossa ansiedade ministra um evangelho que não é o evangelho de fé. Porque aí na ansiedade a gente tem uma expectativa que a nossa família, as pessoas próximas de nós, deem uma resposta. Você fala de Jesus e tal, e a pessoa não reage. Já aconteceu isso com alguém? Ou só comigo? Isso é pura manifestação da alma. É os meus anseios pregando o evangelho. Porque, irmãos, quando eu prego a fé que existe dentro de mim, o que é essa fé? É a fé em algo que Deus fez por mim. Então eu vou manifestar algo que Deus já fez pela pessoa. Então eu não vou manifestar a crendice. Olha, você que vai conseguir. Ah, Juliano, mas você já fez isso. Já fiz, irmãos. Quando o incrédulo precisa ser alcançado, a gente, né, faz até campanha, né? Você faz até, né, corta até o pé do coelho, né, para dar sorte. Mas eu estou falando de uma fé que transforma. Você está entendendo? A fé do que Deus fez. Porque ainda que a pessoa não dê a resposta que eu espere, eu não vou, a ansiedade não vai consumir o meu coração. Porque é isso que mata a gente. A gente faz as coisas e aí a nossa alma tem uma expectativa e não aconteceu, não fez ainda, não foi ainda, e a gente passa a luta. Eu estou sozinho aqui? Agora quando nós ministramos a nossa fé genuína do que Deus fez, porque Ele já fez, né, irmãos? Você entende isso? Ele já morreu na cruz, ou Ele morre de novo? Ele já fez, já foi ministrado, o sangue já foi ministrado. Você lê Hebreus 9 lá, Jesus já subiu no Santíssimo Lugar, no trono de Deus lá, e apresentou o sangue da nova aliança uma vez por todas. Então Ele não faz isso de novo, Ele já fez. Na cruz Jesus falou, está consumado. Ele não falou, vou consumando. Foi isso que Ele falou, vou consumando? Está consumado. E foi feito de uma vez por todas. Amém, irmão? Amém. Então, o que eu preciso? Eu falei outro dia sobre a gente fazer certo. E eu quero expandir um pouco isso aqui para nós. Porque se eu só fizer o certo pelo certo, às vezes isso pode não dar certo. Como, pastor? Quando eu não entendo o que eu estou fazendo. A movimentação que está acontecendo. Porque existe uma movimentação, irmãos. E se eu não compreender ela, no final das contas eu vou me frustrar. Você entende isso? Por isso que eu preciso do quê? A minha mente transformada. Porque quando a mente é transformada, irmãos, eu não ajo mais pelo coração. Eu não vou mais pelo sentimento, pelas emoções que governam minha vida. Eu entendo, então eu vou me movimentar porque eu entendi que eu tenho que fazer aquilo. Não por causa de uma moda, de um grupo se movimentando, mas porque aquilo é um mandamento de Deus e eu entendo no mais fundo do meu ser que aquilo agrada o coração do meu Criador. Amém? Isso é muito diferente. Ah, eu vou fazer porque a turma está fazendo. Irmão, senão você vive de carnaval, você vive de folia de reis, você vive de... Lá no Blumenau tem a festa do show. Você vive do momento que está acontecendo. Você está entendendo, irmão? Eu vivo pelo movimento do mundo e não pelo mandato de Deus. Porque quando eu entendo, eu vou me movimentar pelo que a palavra diz. Amém, irmãos? 1 Coríntios 10, 4 e 6. Abra aí, a gente vai ler a Bíblia hoje. Primeira carta aos Coríntios. Eu vou abrir aqui também, porque daí dá tempo de você achar. É segunda, desculpa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, do 4 ao 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, do 4 ao 6. Eu coloquei aqui também da NVI, eu vou ler na NVI. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos, ó 6, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Irmãos, essas fortalezas não é um muro,
que cerca a gente e a gente não pode caminhar. Aqui está falando da mente. São fortalezas, são palavras, são crendices, é a cultura e outras informações que aprisionam a mente. O seu conhecimento próprio pode aprisionar a mente. Para quê? Para não entender as coisas de Deus. O texto fala que se levanta contra os conselhos, destruindo os conselhos com toda altivez. Ou seja, o que é altivez? É eu sei mais do que tudo. Eu sou a coisa mais gostosa que Deus fez. Dá para entender isso? Isso é altivez. Deixa eu falar um negócio para você. Se Deus agora tirar todo o oxigênio do seu pulmão, em 2 minutos e 40 segundos você morre. Você não consegue governar nem a movimentação dos seus órgãos internos. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é altivez. Se o Covid te pegar na esquina, irmãos, o mundo parou por causa de... Tá, eu achei absurdo o que o presidente falou, que é uma gripezinha, né? Porque matou um monte de gente. Mas é uma gripe. Vocês entendem isso? É um tipo de gripe. Só que é uma gripe daquelas, né? Não tão fatal igual a H1N1 lá, a influenza, que a influenza mata mais o mundo. Mas é. Só que, irmãos, foi mais uma manifestação de medo do que qualquer outra coisa. Se você não entende isso, você vai continuar enclausurado. Eu vou repetir. Se você não entender que é mais o espírito de medo, mais a mente das pessoas, você vai continuar enclausurado. Até dezembro do ano que vem. Ah, Juliano, mas estava morrendo gente. Tava, irmãos. Tava assim. Não estou falando para você não arriscar, para você arriscar e mandar bala e, né? Não faça o que o Juliano faz, né? Mas é importante você entender o cenário do mundo, irmãos. Porque se você não ler a Bíblia, vai vir coisa pior, viu? Vai vir coisa muito pior, tá? E aí, se esse evento te assustou tanto, o próximo, você vai voltar a usar fralda. Você não vai dar tempo. Você entende isso, irmãos? Não está esse texto na Bíblia. Então essas fortalezas são o que impede a gente de entender o que a palavra de Deus diz. Porque é muito gostoso eu cantar, eu adorar a Deus, mas a segunda-feira vem, irmãos. Você vai sair daqui hoje, você não vai dormir comigo. Você pode ligar de madrugada, pode ligar a hora que for, não tem problema. Mas você entende que você não mora comigo, né? Você vai ter que se movimentar pela sua fé e não pela minha. Sabe o que Jesus fala, irmãos? Ele fala, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Fé. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus, ela vem por quê, irmãos? Para nos lavar. Jesus fala isso em João 15:3. Vocês já estão limpos, porque vocês foram lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus é o que nos limpa. Irmãos, isso é tão interessante, que se você tomar um banho, pelo menos uma vez por dia, fala amém. Amém. Em nome de Jesus, né? Não sai só sujeira, irmãos. Sai tecido morto, você entende isso? Alguém sabe do que eu estou falando? Sai tecido morto. Você começa a ficar amarelo à volta dos azulejos ali. Aquilo ali não é do sabonete, é você que está ficando ali. Se fizer uma análise, tem traço genético seu. No meu banheiro vai ter meu, da sua, e lógico, né, irmãos? Igual um grupo, né, que lava a mão e deixa um pouco ali, né? Agora imagine se só a água do chuveiro e um sabonete faz isso com o meu corpo físico. Quando Jesus fala que vocês estão sendo limpos pela palavra, sabe o que ele está falando? Tudo que está morto dentro de você é tirado. Ela tem poder para fazer isso. Porque tem coisas mortas dentro de nós que precisam ser arrancadas. E só a palavra consegue fazer isso. Amém? Só a palavra. A Bíblia diz que eu posso levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Só que tem um porém. Tem um versículo 6. E ele fala, quando você vai vingar
toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. É esse entendimento que o Senhor quer gerar dentro de nós. Um nível de obediência absoluto. Sabe, irmãos, quantas vezes Deus falou com Noé sobre a arca? Alguém sabe dizer? O cara era agricultor, irmãos. Plantava uma, né? Quer falar alguma coisa? Deus fala uma vez com o cara agricultor no mundo ímpio. Deus fala, Noé, né, você é um cara aí que me busca e tal. Quero que você faça um barco. Vai chover. E a sua casa e uma parte dos animais será salva. Você está nessa comigo? Tô. Deus fala uma vez com ele e ele entra num projeto. É esse nível de obediência que Deus espera de nós nesses últimos dias. Porque se você não percebeu, hoje a gente está mais perto da volta de Jesus do que ontem. Irmão, se você pensa que não, presta atenção. Tamo ou não tamo, irmãos? Em 2020. Você não sabe, já tem 2020 anos que ele veio, aproximadamente. Então a gente está muito próximo. Cada dispensação durou 2000 anos. A gente já está no extra. Ele está dando um plus. Por isso, irmãos, que se nós pregamos só a nossa ansiedade, sem a nossa mente cativa à obediência de Cristo, e não cativa pelos nossos anseios, não vai gerar o resultado que a gente espera na nossa casa. Porque a gente espera esse resultado pelo que nós fazemos e não pelo que Ele fez na cruz. Pelo nosso desempenho. E não vai rolar, irmãos. Por que eu fico tanto tempo na presença de Deus para preparar uma palavra? Porque não pode ser o meu desempenho. Minhas piadas são sem graça. Alguém já percebeu isso? Você não dá conta, né, irmão? Daqui a pouco você vai, não, vou, né? É difícil, né, irmão? Se for o desempenho, a gente tá ferrado. Amém, irmãos? Mas eu vou entregar minha fé, porque a minha fé está ligada ao que Deus fez por mim. Isso é fé. Então eu não prego para o Davi, para o meu filho, esperando que ele seja um filho que eu planejei para ele, mas a pessoa que Deus planejou para ele. Eu não prego para a Susan, não manifesto a minha fé para ela ser a mulher a mulher dos meus sonhos, mas uma mulher que Deus planejou na eternidade. Amém, irmãos? Amém. Porque se você prega para o seu marido, seu homem, dos seus sonhos, irmãos, tem gente que casa com pão e passa fome. Você entende isso, irmãos? Irmãs? Né? Quando eu transmito a minha fé através da pregação do Evangelho, ainda que a pessoa não dê a resposta que eu quero, não faça o que eu espero, isso traz mais benefício para mim do que para ela, porque os meus anseios, a minha ansiedade é acalmada nesse ambiente. Amém, irmãos? Deus quer tratar com a gente. Amém? E pela fé, irmãos, quando eu prego o Evangelho pela fé, eu estou vendo que ela vai ser em Deus, ou que ela já é em Deus e ainda não está vivendo em Deus. Isso é fé. É aquilo que eu não vejo, mas eu sei que em Deus existe um propósito para tudo aquilo. Amém? Isso é fé. Mas se ela fizer... Irmãos, a gente quer manipular a situação, né? A gente quer conduzir, né? Mas se fizer assim, se eu envolver, se eu fiz... Cuidado com isso. Isso é a sua alma manipulando a situação. Isso não traz o favor de Deus. E você vai se frustrar. Eu estou te avisando. Você vai se frustrar. Sabe por quê, irmãos? Porque o que eu penso para a pessoa não é o que Deus pensa para ela. O que eu penso de melhor para mim, Deus ainda pensa melhor. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então nosso maior desafio somos nós mesmos.
Sou eu. Não é o ambiente, irmãos. Amém? Amém. Nós, como crente, irmãos, achamos que o nosso grande inimigo é o diabo, né? O capeta, de novo o diabo veio. E é eu purinho. Né? Choca o capeta, né? Meu Deus! Em nome de Jesus, não faz isso não, crente, né? O diabo repreende a gente. Então, irmãos, acredite, o diabo já foi derrotado na cruz. Só que ele não foi lançado no lago de fogo. Então por isso que ele dá uma zoada. Só que aonde ele encontra força, aonde ele encontra um meio de resistir contra a gente, ele encontra força na nossa negligência. Nós somos negligentes na nossa vida de oração, na nossa leitura com a Bíblia, nosso tempo com Deus. Somos negligentes. O diabo só ocupa o espaço vazio. Quando eu sou negligente com meu filho, ele vai achar um espaço nisso. O sol não está incomodando aí, não. Tá de boa. Se eu sou negligente com a minha esposa, irmão, outro dia falaram pra mim, não, você não tá conseguindo fazer as coisas, chama o marido de aluguel. O quê? Esse marido de aluguel faz filho também. Você tá louco, rapaz? Não, eu tomo um Dorflex, agacho fazer os furos. Não. Ela pede as coisas pra mim, o que eu tô fazendo eu paro. Você pode perguntar pra Suza. Ela fala, ai, graças a Deus que eu peço as coisas pra você faz na hora. É lógico, irmão. Aqui que o marido do aluguel vai entrar em casa. Não, só se eu morrer, né? Não, de jeito nenhum, irmãos. Na nossa negligência o capeta acha espaço. Você está entendendo, irmãos? Em nome de Jesus. É a fraqueza do nosso entendimento que dá força para o adversário, irmãos. Porque se nós somos verdadeiramente transformados no nosso entendimento e nos submetermos a Deus, aí sim a gente vai resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Pedro fala isso. Aí sabe o que acontece? Eu não vou nesse lance com a família porque só tem capeta lá. Em vez do diabo fugir de você, você que está fugindo dele. Eu ia falar que porcaria de crente, mas fica feio, né? Mas que crente ruim. Irmãos, uma vez, eu nem era casado, Deus ministrou algo no meu coração sobre libertação. A gente no apartamento lá entrou um rato, enorme assim. Eu não era nem casado ainda, aí já viu, lutador de karatê, vai não, eu vou matar o bicho, né, irmão? Eu sou, né? Sem o homem aí, né, dentro de você. E aí trancamos o rato na área de serviço. Quem já foi no nosso apartamento lá já viu a área de serviço, que é grande, né? Bem grande, lá você entra, aí você muda o passo, né? Pra andar ali, né? E aí, irmãos, aí o rato viu que ele ia morrer, ele levantou e eu subi no tanque. Aí eu subi no tanque, pedaço, morre, desgraçado, capeta do inferno. Era uma legião ali dentro daquele rato. Pá, com muita luta, porque ele também era corajoso, morreu. Matei o rato, irmão. E aí eu desci ali depois de uns dias, né? Aí eu tinha um lance de ministração com uma equipe. E eu fui lá, né? E aí eu comecei a expulsar o demônio. Sai em nome de Jesus e tal. E o capeta saiu, né, irmãos? Porque é no nome de Jesus. Porque se fosse um corajoso Juliano, tava até hoje lá. Aí, à noite, depois daquele período, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele falou, Juliano, os demônios, o diabo são igual aquele ratinho. E você age como a maioria dos crentes. Você tem toda a condição de destruir ele com um chute, com um pisão. E você corre pro tanque. Graças a Deus. Se é o tanque que está hoje lá, não segurava. Né? Que é aquele só travadinho assim, né? 80 quilos lá, o tanque... Né? O tanque caía antes, né? Matava o rato. O tanque matava o rato, né? E aí a gente casou, né? Dali um ano, mais ou menos, a gente casou. Aí entrou de novo um rato enorme assim, porque eles são tudo grandão, né? Entrou de novo na sala de casa, só entrou um rato. A mulher pode subir no sofá. Pode ser. Aí o rato veio já, pá! Deu a bicuda nele. Nunca mais, seu capeta! Você tá pensando que agora eu entendi tudo? Né? Matei ele ali, né? Com todo o entendimento que a palavra de Deus me deu. Mas às vezes a gente tá assim, irmãos. O diabo grita.
cria uma circunstância e a gente, ao invés de resistir a ele através da sujeição pela palavra de Deus, porque se eu não me submeto à palavra de Deus, eu não tenho autoridade, irmãos. Quanto mais eu me sujeito a Deus, mais autoridade eu tenho. A autoridade não está ligada ao tempo que eu oro, quando eu leio a Bíblia, está ligada à sujeição. Agora é lógico, se eu oro, se eu leio a Bíblia, eu vou me sujeitar. Porque se ler a Bíblia fala, você tem que morrer, né? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você fala, isso aqui precisa acontecer na minha vida, né? Porque não é mais o Juliano, é Jesus. É o Cristo em mim. Você entende isso, irmãos? Aí quando o diabo manifesta, é Cristo que manifesta. Aí você vai na casa que sempre tem, vai ter os eventos. Aí você vai, porque os demônios vão ter que fugir. Com esse entendimento, amém, irmão? Amém. Isso é um evangelho simples, que a gente não se rende a ele. Amém, irmãos? Amém. Entendendo que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus, eu paro de buscar a Deus por causa das minhas carências, das minhas mazelas, uma alma ferida. Deus, sabe aquela oração que só Deus para aguentar, né? Aí em público fala, Senhor soberano, mas na verdade só ora pelos próprios interesses. Eu paro de orar pelas minhas carências, mas por causa de um propósito eterno. Amém? Eu vou orar mais pelos propósitos de Deus e menos pelos meus. Amém? Irmãos, porque no fim de tudo, quando tudo isso aqui acabar, porque vai acabar, tudo vai, Deus vai passar fogo em tudo, irmãos. Em Hebreus 12, 28, se não me engano, Hebreus 12, 28, nem tô, fala que o nosso Deus é fogo consumidor. 29. Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele vai consumir tudo. Então no final de tudo é só o propósito dele que vai permanecer. Amém. Só esse que vai permanecer. Irmãos, se você entende isso, você vai se movimentar pelo propósito. Irmãos, quando um casal decide ter filhos, sabe, igual você e eu, decide ter filhos. Se essa criança nascer, e ela nasce, né, irmãos? Se você fizer a lição de casa, a criança nasce. Amém, irmãos? Amém. Não preciso explicar melhor do que isso não, né? Mas se essa criança nascer e eu continuar com a minha mentalidade de pai solteiro, de homem solteiro, casado, essa criança vai morrer. Ao invés de entrar bênção na casa, entra maldição. Você está entendendo, irmãos? É outra mentalidade. Quando eu casei com a Suzy, se a minha mentalidade continuasse de um homem solteiro, ia acabar o meu casamento. Então o nosso entendimento tem que mudar naquilo que nós estamos caminhando. O nome disso é maturidade, irmãos. Por isso que Gálatas 4 fala que o filho sendo herdeiro de tudo, ainda que seja herdeiro, o filho, ainda que seja dono de tudo, se ele não amadurecer, ele não passa de um escravo, porque ele está sujeito a tutores. O que isso significa? Se eu amadureço, eu vou agir como filho, é meu, eu posso fazer, eu tenho autoridade. Se não, eu vou agir como um escravo, preso a tutores. O que é isso? Eu vou me movimentar pela resposta, pelo pagamento do meu serviço. Porque o servo trabalha pelo salário. O filho não é dele. E às vezes, né, você fala, vem me ajudar aqui. Ah, é dele, tem que cuidar. Alguém está entendendo o que eu estou falando, irmão? E é uma luta, né? Às vezes eu falo, Davi, vem ajudar aqui. Ai, pai, tem que ser agora. O sangue de Jesus é seu, esse lance, meu, né? Tem que vir pulando. O que é para fazer? Pula! Vem na alegria! Porque é seu! Amém, irmão? Amém. Parece um peso, né? Ah, se meu pai tivesse vivo. Jogava no telhado. Vai precisar arrumar um telhado, jogava. Sobe lá, tá? Seu pai com 12 anos já estava mexendo em telhado. Né? Sucrilhos, a Nutella não faz, gente, como antigamente, né? Não faz, né? Então não adianta eu estar fisiologicamente pronto se a minha mente não tiver, irmãos. Eu não vou desfrutar. Isso precisa
precisa ser mudado dentro de mim. Por isso que eu insisto, você tem que ler a Bíblia. Porque só ela vai te conduzir ao propósito. Amém. Amém? Irmãos, Efésios 4, anote aí, 13 e 14 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, o projeto de Deus é que haja uma fé única. Essa fé única é no que Ele fez. Isso é unidade de fé. Não estou falando de doutrina dos homens, estou falando de costume, estou falando de fé. Isso é um padrão absoluto, que é imutável, amém, irmão? Fé na palavra, em quem Cristo é, o que Deus é para mim, amém, irmãos? Isso é absoluto, isso tem que ser único, tem que haver uma unidade nisso, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Por que é o conhecimento do Filho de Deus e não o conhecimento do Pai? Porque se eu tiver o conhecimento de quem o Filho é, eu vou me manifestar como filho. Irmãos, Jesus só caminhou por um propósito de Deus. Ele veio na terra com o objetivo de, com 33 anos, ele ia dar uma morridinha. E aí ele chega no Getsemane, a última oração que ele faz antes da cruz, o último momento que ele fala com Deus. E ali ele venceu, naquela oração ele venceu. Mas no final ele chega: Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não. Isso é um filho que ora, um filho maduro, disposto a viver o propósito do Pai. É isso que eu e você precisamos caminhar, nesse nível de renúncia das coisas de Deus. Amém, irmão? Amém. Que ainda sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas se esvaziou de si mesmo e tomou a forma humana. E foi obediente até a morte, morte de cruz. É desse Jesus que eu estou falando. Aí a gente quer brilhar a luz de Cristo, sendo a gente purinho. Não tem condição, irmãos. A insegurança é algo que faz a gente lidar com as pessoas, irmãos, de acordo com o desempenho dela. Aquilo que eu falei. A gente é inseguro porque a gente sabia, essa pessoa vai pisar na bola, vai pisar e pisa, não pisa, irmão? Essa semana a gente viveu isso, levou um menino, internou, todas as condições, né? Foi uma grana. As pessoas não quebram, né, irmãos? A nossa confiança, sim ou não? Sim. Só que se eu tiver, irmãos, insegurança, se eu for uma pessoa insegura, esse desempenho ruim faz eu parar. E não vou brincar mais disso. Você entende isso, irmãos? Então a minha segurança tem que estar em Cristo. Por isso que eu falo, não, eu amo Jesus. E eu faço por causa dele. Consequentemente a gente começa a amar as pessoas. Mas eu já não sou uma pessoa insegura para isso. Amém, irmãos? Amém. Então, o desempenho ruim das pessoas não é a nossa motivação. O que nos motiva é a palavra de Deus. Amém? Por isso você é constantemente afetado quando você é inseguro. Você é afetado pelos seus erros e pelos erros das pessoas. Isso chacoalha você. E por que os erros nos deixam tão perturbados, irmãos? Porque a gente tem medo que os erros coloquem tudo a perder, não é verdade? Qualquer coisa errada não põe tudo a perder? Pode ou não pode pôr a perder, irmãos? Isso é verdade, não é? Só que, irmãos, foram os seus erros e o erro que cometeram com você que te trouxe aqui hoje. Porque se tivesse dado tudo certo, você não estava aqui. Do jeitinho que você planejou, do jeitinho que a sua mente organizou, você não estava aqui. Sim ou não, irmão? Sim. Agora deu errado, você teve que mudar. Você está num processo de mudança, porque deu errado. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Irmãos, glória a Deus. Porque se o seu marido não fosse eu ia falar um estrupício, né? Mas se fosse uma pessoa tão difícil, você não orava tanto.
Se a sua esposa não fosse tão aborrecida, você não se dedicava tanto em oração a Deus. Se os seus filhos não gerassem preocupação, você não estava agarrado nele. Então é porque não está dando certo que você está com ele. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então é porque está dando errado. Agora você pode perguntar, Júnior, mas por que não deu tudo errado? Porque tem coisa que dá certo, né? Lamentações 3:22 fala isso. Por causa das misericórdias do Senhor nós não somos consumidos. Por isso que não dá tudo errado. Ele vê as coisas, ele dá uma empurrada, fala, não, vai, leva mais um pouco essa situação. Se toda hora eu for tratar com ferro e fogo, você não aguenta. Você entende isso, irmãos? Então não está ligado ao tanto que eu planejo, mas ao propósito de Deus que se cumpre na minha vida. Porque todos os seus projetos, todos os seus planos, irmãos, podem dar errado. Podem. E eu vou repetir, é por isso que você está aqui. Pare e pense. Não, aquilo lá não tivesse dado certo. Seria. Eu estou falando bobagem, irmãos? Hein? Eu estou sozinho nessa? Se não tivesse dado errado no Japão, eu não estava aqui. Se não tivesse dado alguma coisa errada no Paraná, eu não estava aqui. Alguém entende isso, irmãos? Agora pense nas maiores alegrias da sua vida. Se elas não foram fruto de uma surpresa, uma gestação inesperada, um negócio que você não esperava e fechou, alguém que você não esperava se aproximou. Alguém sabe do que eu estou falando? Sabe por que isso acontece? Porque fugiu do seu controle. Se tivesse no seu controle, dava errado de novo. Dá risada, irmão. Isso é ruim pra caramba. Dava ou não dava? Você planeja tudo, você traçou tudo, você chama um engenheiro, tá tudo arquitetado, e dá errado. Porque não teve o envolvimento do Deus eterno. Ah, então Deus quebra, eu só... Não, você faz isso sozinho. Você não precisa de ajuda. Por isso que Deus não levou a gente pro céu ainda, senão a gente vai trazer problema lá, irmãos. Tem que ficar um tempo aqui, errar aqui, porque imagina, irmãos, lá é adoração o tempo inteiro, a turma servindo a Deus, aí chega lá, gente, Deus, e aí? Irmãos, imagine só, se hoje, depois do culto, Deus sentasse aqui, pega uma cadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Elohim, que só os judeus entendem melhor isso, porque a palavra Elohim significa deuses, porque é mais de um na pessoa de Deus. É a coisa mais difícil de explicar. Mas um dia que eu for falar sobre as três pessoas, a ação delas, você vai entender. Mas o judeu, ele vê a palavra Elohim, ele sabe, é deuses. Por isso que Deus fala, façamos o homem. É uma conversa entre eles. Isaías, em Isaías 6, ele tem isso, acontece isso com ele. Ele vê o trono de Deus, ele vê a orla do manto, a hora que ele vai orar no templo. E aí ele vê uma conversa na eternidade. Quem enviaremos? A palavra ali usada era uma conversa entre eles. Ele ouviu, ele falou, envia-me a mim. Não era com eles, eles estavam decidindo qual dos três ia vir. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? E aí ele bobão fala, envia a mim. Que é isso aí? Você tá louco, né, cara? A cruz não é para você. Essa conversa que estava acontecendo ali, em Isaías 6. Deus permitiu ele ver um diálogo na eternidade. Que não era do tempo dele, porque Deus é sempre eterno. O que é ser sempre eterno? É quem não está ligado a tempo. Passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Amém, irmão? Se você não entendeu, uma outra hora eu explico com calma isso para você. Então, Deus vem e senta aqui, aí a gente vai conversar com ele. A gente vai ter, cada um aqui vai ter meia hora com Deus. Para falar tudo o que quiser com Deus. Você vai ver ele, você vai falar. Aí vem os anjos para fazer uma fila, porque senão, né, irmãos? Sabe, vai virar bagunça, né? Aí tem que começar pelos menores, né? Aí eu vou ser um dos primeiros ali, né? Não é sempre assim, os maiores atrás, porque senão, né, atrapalha, né? Come a foto, né? Aí os anjos organizam tudo a fila, aí ele dá um papel em branco para cada um e uma caneta para cada um. Para você usar do jeito que você quiser. E aí vai o primeiro, imagina o primeiro, nossa, não deu nem tempo de escrever no papel tudo que eu preciso, né?
Imagine como que vai chegar esse papel até Deus. Com tudo que você quer, não é, irmão? Você não vai expressar toda a sua expectativa nisso? Sim ou não? Sim. Todos os seus sonhos. Eu vou ter meia hora com Deus. Só que, irmãos, esse papel tem que chegar todo preenchido sobre os nossos projetos, ou esse papel tem que chegar em branco para a gente ouvir de Deus o que Ele tem para nós? Como que os nossos papéis têm chegado diante dele? Porque acredite, todos os dias nós fazemos isso com Ele. Em todo momento. A gente ocupa Deus de tudo que a gente quer, mas a gente gasta muito pouco tempo ou nada por aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você está entendendo, irmãos? Os crentes iam falar, dá umas 3 folhas? Dá para dar umas 3 folhas? Como que é chegar o papel dos crentes, irmãos? Que já começa a pensar nos textos. Pedir, abrir, servo-usar. Então eu vou pedir para abrir, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Como nós temos caminhado na presença dele. Então eu oro para que Deus venha aqui sim, para cumprir o propósito dele na sua vida. Não se ofenda com o que eu vou dizer, mas que mais coisa dê errada para que você se alinhe com o que dá certo na eternidade. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Juliano, você vai orar para dar errado? Eu vou orar para você se curvar ao propósito de Deus. Porque se você não fizer isso, vai continuar dando errado. Ah, mas tem coisa que dá certo. Lembre de Lamentações. Depois não adianta lamentar. Por causa das misericórdias do Senhor não somos consumidos. É só por causa disso. Ele olha e segura a onda. Se é o Juliano, menos um. Imagina, irmão, 7 bilhões de gente falando: Deus, por que você não fez? Por que você não é? E ele querendo estabelecer um propósito na vida de cada um. E não pode porque tem um agente resistindo ao propósito dele. E esse agente se chama você. Eu, muitas vezes. Você entende isso, irmãos? O que eu quero de Deus? O papel que você tem em branco, o que você quer de Deus? É uma decisão sua. Irmãos, eu ontem preparando essa palavra, eu falei: Deus, eu quero que o Senhor preencha as minhas folhas. Porque eu sei que na eternidade existe um propósito para a minha vida. Eu sei que no teu livro todos os meus dias foram escritos antes que eles viessem a existir. Salmo 139:16 diz isso. Então tem dias para eu viver que eu não estou conseguindo viver. Eu estou vivendo os meus dias e não o seu. Você entende isso, irmão? O que você quer de Deus? Ou você vai continuar querendo por você? É uma decisão sua. Folha cheia fala dos nossos planos. Folhas em branco falam da nossa fé. Quando nós aprendemos a ouvir a Deus, irmãos, nós estamos guardados, protegidos de nós mesmos, da nossa alma, da nossa ansiedade. Eu tenho certeza que Deus não está brincando com a gente, irmãos, de deu errado, quebrou a cara, ele vem pra mim. Ele não está brincando com isso. Ele perdeu tudo. Deus não está se divertindo com os nossos traumas e com os nossos sofrimentos, irmão. Há uma expectativa no coração de Deus para Ele ser envolvido na nossa vida. Há uma expectativa no coração do Pai. Se coloque em pé, vamos orar. Deus deseja que através dos nossos erros a gente venha reconhecer que existe um propósito melhor. Deus deseja que eu e você venhamos compreender que através dos nossos erros existe um propósito maior. Amém. Então o erro não é para te matar, é para te despertar. Juliano, deu errado até aqui. Deixa o propósito de Deus ser estabelecido. Jeremias 29:11, eu recito muito esse texto. Deus fala: bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, se o que você está vivendo não são os planos de paz,
é porque não são os planos de Deus. É porque são os seus planos. E aí você vai continuar pensando que é por causa de você. Mas não tem nada a ver com você. Tudo a ver com Ele. Tudo a ver com o plano dele. Feche os seus olhos.